A cultura masculina fundou-se no amor das mulheres e à sua custa. As mulheres forneceram a substância das obras-primas masculinas e, por milênios, fizeram o trabalho e suportaram o preço das relações emocionais unilaterais, cujos benefícios iam para os homens e para o trabalho dos homens. Portanto, se as mulheres são uma classe parasita, vivendo afastada às margens da economia masculina, o inverso também é verdadeiro. A cultura masculina foi e é parasitária, alimentando-se da força emocional das mulheres, sem reciprocidade. Esse excerto é da Shulamit Firestone em Dialética do Sexo. Excelentíssima noite para você que nos acompanha. Hoje é aniversário do Adorno. Parabéns, Teodoro Adorno, dia 11 de setembro de 2025, um grande dia. Pois hoje tem Furikuri, aqui no canal Confag, o podcast de anime aqui da FAG, aqui na mesa comigo nesse dia. Então tem novamente meus queridos amigos Juan. Muito boa noite. Pô, que semana legal, que dia maravilhoso. Só por causa exatamente do Furikuri, não existe nenhum motivo para estarmos muito felizes hoje. E além de estarmos eu e você, também temos o nosso compatriota Lucas. Excelente noite a todos. É uma bela quinta-feira. Com todas essas palavras de carinho e de felicidade, nem parece que hoje o Furikuri, este quarto episódio, é também o último episódio do Furikuri, pelo menos dessa primeira temporada. Essas negociações aí ainda estão sendo feitas, se vai continuar, mas hoje o quarto episódio do Furikuri, o tema é sexualidade. Animes e sexualidade, um guarda-chuva ali pra gente poder falar, então, de questões de gênero, papel de gênero, as questões de repressão sexual do japonês e como essas questões, elas existem ali nas obras, existem ali nos animes e na produção cultural japonesa, né? Antes de começar o assunto, como sempre, recados, né? Siga o Furikuri lá no Instagram, @FurikuriCast. Lá você vai encontrar outros conteúdos sobre os temas que nós conversamos aqui durante as semanas. Você lá também encontra o nosso Linktree. No Linktree você vai ser redirecionado a outras páginas do Furikuri, como o nosso Substack. Lá você encontra a nossa linha editorial em forma de manifesto. Você encontra também o nosso Spotify para você poder acompanhar os episódios para além do YouTube aqui do Confag. E você também encontra o canal Pelas Beiradas, que produzirá conteúdos a respeito dos temas que foram conversados aqui. Não esqueça de dar like aqui, hoje, já nesse vídeo, interagir com a gente no chat, a gente sempre conversa com vocês aqui no chat, e compartilhar esse episódio, principalmente para aquele seu amigo que ainda não acompanha o Furikuri, pois aqueles que acompanham, como sabem bem, antes da gente entrar no assunto de fato, a gente conversa sobre uma obra que converse com um assunto determinado, hoje sexualidade, e dessa vez, Shoujo Kakumei Utena. Para alguns o filme, para outros a série, mas, enfim, o escopo geral de Shoujo Kakumei Utena de Kunihiko Ikuhara. E eu já quero puxar pro Juan antes de eu falar qualquer coisa, porque alguém saiu transformado dessa série de transformações. Exato, vamos lá. O Lucas perguntou na nossa reunião de pauta se ele podia recomendar um filme. A gente disse sim, e lançou esse filme que, assim, é uma maluquice, mas é muito interessante ao mesmo tempo. O Akademi Utori, né, que fala sobre essa personagem que é a Utena. Tem a série em anime, mas também tem o filme. E o filme, ele traz uma... É bem curtinho, tem no YouTube dublado. 1h20 só. 1h20, 1h30 mais ou menos. E é uma releitura bem surrealista e condensada do que do que são personagens femininas se descobrindo de maneira... introspectiva, por dentro, descobrindo suas sexualidades e também viajando em maluquices e surrealismos muito... Mas, assim, no geral, é um filme bem doido, mas é bom. É uma característica do Ikuhara, porque, assim, honestamente, tudo que eu for falar aqui agora de Utena, ele vai ser muito pautado numa exaltação ao Ikuhara, e por isso eu já queria jogar pra vocês adentrarem mais ao tema, porque eu sou muito fã do Ikuhara, e aí eu gostaria de falar bastante sobre ele, e eu vejo que o Lucas também curtiu, mas o Lucas já foi mais pro lado da série, não do filme, né? O que mais me chamou a atenção é o papel da Auntie, assim, como ela sofre com essa questão de papéis de gênero e como ela é tratada como uma bruxa pelo ato que ela tomou em relação ao irmão dela e ela paga todo o preço disso, assim, aí pra vir a
a Utena ir comprar o barulho dela. Enfim, ele é bem... Tá no nome, né? O A garota Kukamei é revolucionária. essa coisa de ser revolucionário. E ele é bem revolucionário, assim. Bem revolucionário mesmo. E fora que é lindo, assim. Aqueles quadros se movendo o tempo todo é Sim. absurdo, né? O nome ocidental é a garota revolucionária, né? Uhum. E aí, né, tradução livre, como você citou aqui, também seria a garota revolucionária. E aí é uma questão muito de uma revolução do próprio mundo, né? Já que aquela personagem, ela não pôde atingir uma revolução daquele conceito que ela trabalhava se expandindo ao geral. O que ela pôde fazer foi essa revolução a outra pessoa, a pessoa direta, a pessoa amada, né? E quando chegasse... Se não me engano, era quando chegasse o fim daquele mundo ali. Quem fosse... Quem fosse casado com a Anti seria o novo revolucionário, né? Uhum. Que é o tipo de coisa que a Utena não consegue fazer. Ela acaba morrendo antes, mas ela revoluciona o mundo da Anti. Sim, Que eu acho exato. que era o que era mais necessário naquele cenário ali. É. Era revolucionar por tudo que ela passa, né? Começa a entrar já num conceito muito mais melodramático, que eu acho que vai ser meio difícil a gente fugir aqui hoje, porque quando falamos de shoujo, falamos de melodrama, será um dos assuntos principais aqui da mesa, com certeza. E começa a entrar nessas questões melodramáticas mesmo, assim, de... existe um conceito, existe uma temática de papéis de gênero aqui, dessa personagem que ela é fundamentalmente uma mulher, mas que ela exerce uma função que dentro das noções conservadoras, que é o comum, né, de papel de gênero, ela exerce um papel masculino de guerreira, de uma revolucionária, de fato, né? Uma pessoa que vai à briga, que vai à luta e contraria esses sentidos de gênero, traduzindo e contrariando, então, as questões de gênero. Melhor do que traduzindo, acho que, e contrariando, subvertendo mesmo as questões de gênero e levando essas questões pro cerne dela, que é ela enquanto pessoa, né? Uma questão muito mais humanista, então, do que o que ela é antes de ser uma pessoa que tá querendo ajudar outra pessoa. E é interessante como, né, daí falando mais a parte do filme, como tudo no cenário ele é alguma representação de algum contexto ou de como os personagens se sentem, que se você pegar, por exemplo, a Academia Otori, ela é praticamente uma prisão ali simbólica da Utene, né, que é viver aquele lugar sempre sendo essa noiva da Rosa, sempre praticamente não tendo uma personalidade, porque ela é a noiva da Rosa, ela é a pessoa que outras duas pessoas irão batalhar por ela, seja por um tempo, seja por uma noite. E no final você quebra isso totalmente, e ela consegue sair desse aprisionamento, né, e junto com a Utena até o final do filme, onde acaba e tal, mas é interessante como os cenários do filme, eles são uma representação da introspecção do personagem, de como ele se sente naquele momento. É aquele final dela saindo, assim, partindo pra ir atrás de outras Utenas. Basicamente, é Sim. muito libertador. Muito libertador. O Rua falou do cenário, então aqui é a minha deixa pra falar do Ikuhara, porque se você não tá familiarizado com a obra do Ikuhara, e eu acredito que seja o primeiro anime que vocês viram dele também, é muito esse negócio do cenário em movimento, das questões em movimento e de uma certa repetição. O Lucas tá mais na série, então existe um momento do Utena que ele é muito baseado em repetição. Isso na real, é uma estruturação muito comum do Mahou Shoujo, né? Esses animes de garotas mágicas, como é o Utena também, que é um primeiro momento muito de uma repetição de uma mesma prática, para então chegar na consolidação dessa prática e essa prática se extrapolar para algo maior, que é, por exemplo, em Utena, essa revolução do mundo das outras personagens, né? Enfim, o Ikuhara, ele não era diretor principal do primeiro anime de Sailor Moon, mas ele fez vários episódios, inclusive os episódios finais, a reta final de Sailor Moon foi ele que dirigiu, e desde então ele é um dos grandes nomes do Mahou Shoujo. Ele faz o Utena. O Mawaru Penguin Drum não é diretamente um Mahou Shoujo, mas você percebe que todas as obras dele começam a carregar esses cacoetes. E o que mais me pega, então, é o Sarazanmai, porque os cacoetes do Mahou Shoujo, principalmente nas mãos de Ikuhara, bater em questão de gênero. E aí o Sarazanmai, pra mim, é muito engraçado como ele empresta do Mahou Shoujo, porque são personagens masculinos, são personagens homens,
descobrindo sexualidade, assim, em geral, existindo nesse cenário sendo pessoas LGBTs e descobrindo isso a partir de muitas metáforas ali, ele trabalha muito com isso, mas sempre com esse cenário muito vibrante, uma coisa muito surrealista mesmo, assim. Isso é Kunihiko Ikuhara, recomendo a todos. E como falamos aqui da Utena ser essa personagem que é uma mulher que ela não é masculinizada, mas que ela subverte as questões de gênero para canalizar as questões para o ser dela e não para o que ela é. Eu já vou começar a pedir pra técnica, então, puxar o primeiro vídeo, que a gente trouxe aqui uma cena de Versalhes Nobara, e aí a gente começa, então, a entrar de fato no nosso primeiro assunto, que são os papéis de gênero e a consolidação ali do shounen, do shoujo, a relação da construção de gênero e como a produção de animes, ela é voltada a isso em sentido catalogado, enfim. Roda aí o primeiro vídeo pra gente, por favor. Essa cena de Versalhes Nobara, ela é só uma das muitas em que a Lady Oscar, o Versalhes Nobara, ele é um anime que retrata a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa, e a Lady Oscar, uma mulher, ela nasceu para ser a escudeira, né, a defensora do reino, direta da princesa Maria Antonieta. Então ela também tem essas questões de ser uma mulher, existir como uma mulher em um ambiente majoritariamente masculino, que é esse ambiente do exército, mas como ela é uma chefe, como ela é uma patente alta dentro do exército, ela basicamente exerce um papel masculino daquela sociedade, e ela começa, então, a ter esses debates internos, e aí, então, essa cena é só uma das diversas cenas disso, e o Versalhes Nobara, ele este é o anime do Osamu Dezaki, mas o mangá dele é um dos proeminentes do shoujo, que é então o momento que a gente entra aqui pra falar sobre essa relação do shounen e do shoujo, que, pra quem não sabe, são demografias de produção. O shoujo, ele é literalmente garotas, o shounen literalmente garotos, e então a revista Shounen, ela é uma revista voltada à produção para garotos, homens, jovens, e o shoujo, então, para meninas, jovens, garotas. E o seu surgimento, então, é sempre difícil conversar sobre surgimento, né? Porque as coisas sempre aparece uma coisa que veio antes, elas vão emprestando muito uma coisa da outra ali, mas o surgimento do shoujo, ele é mais ou menos ali por 1923, com a revista Shoujo Kuraru, basicamente clube, é o clube shoujo ali, a primeira revista feminina com quadrinhos. E ela surge ali porque é mais ou menos ali que se delimita, então, que existe a produção do shounen e do shoujo, porque existiam revistas de quadrinhos antes. E ali, então, começa a ser, de fato, a revista de quadrinhos para garotas. E se nós somos o para garotas, aquela outra produção é o para garotos. Então, ali se delimita melhor o shounen e o shoujo. Mas o que a gente entende melhor como um mangá shoujo, ele vem a nascer, basicamente, ali em 1953, pós-guerra, com o Osamu Tezuka, com o Hibonen no Kenshi, né, que é esse anime também de uma questão de um personagem andrógeno, um personagem que subverte essas questões de gênero, porque é uma mulher, é uma princesa que nasceu com 2 corações, mas um coração é de menino e outro é de menina, e nesse momento, então, a gente vê crescendo essas narrativas, como é o Tena posteriormente, mas como é o Versalhes Nobara. E aí eu puxo pro Juan já começar a falar então sobre essa questão do shounen e do shoujo, porque se nesse momento é uma consolidação, quando consolidado a gente consegue enxergar bem como cada um se comporta, né? Sim, o shounen, ele traz uma ideia muito mais de aventura e de descobrimento, mas ele sempre pautado para personagens homens, feito por homens para homens. Então, todos os personagens, eles são descobridores do próprio mundo, eles são legais, eles são heróicos, e as personagens femininas, elas sempre acabam ficando de lado, né? A gente pega aí, por exemplo, o Naruto. Naruto, ele é aquele personagem que ele vai até o fim, ele treina, ele fica forte, ele fica fraco, ele perde, mas ele nunca desiste. Mas as personagens que estão ao lado do Naruto, elas são totalmente personagens de suporte, personagens sem nenhum aprofundamento nelas, né? Por exemplo, é a Sakura totalmente, onde o arco dela do começo do Shippuden até praticamente metade dele é ir atrás do Sasuke, porque sim, e depois ir atrás do Naruto, porque sim. A Hinata, o trabalho dela na luta contra o Pain é tomar a paulada do Pain pro Naruto ficar irritado e virar uma
besta de 6 Pra caudas. se superar, é sempre uma superação pessoal, Pra né? se superar, mas essa superação acaba vindo de um sofrimento feminino de uma personagem que estava lá. Então, é legal ter esse desdobramento do shoujo, porque você acaba tendo cenários onde garotas podem acabar se identificando com personagens que são voltados para elas de alguma forma, né? Eu trago, por exemplo, o anime de Gunsmith Cats, que é um anime ali de 97, mais ou menos. Ele é baseado num mangá, ele é um OVA de 3 episódios, tem dublado no YouTube pra quem quiser assistir, 30 minutinhos mais ou menos, que é sobre 2 personagens que moram em Chicago, e elas são personagens super descoladas e extremamente habilidosas com armas de fogo e explosivos. E elas são contratadas pelo governo para resolverem problemas que o governo não pode resolver. Elas resolvem da maneira das maneiras que elas têm, que é não usando a sexualidade, mas sim a força e a habilidade que elas têm. Isso é uma coisa legal que eu assisti nesse anime. Então, essa parte de ter duas metades, né? Não duas metades, mas 2 tipos de conteúdo, é legal, mas ao mesmo tempo evidenciam bastante um problema japonês. O Juan, em algum momento, ele comentou, ele citou exatamente essa aspa de mulheres para mulheres, e é engraçado porque eu citei aqui a genealogia da coisa ali, falando do Hibone no Kenshi, que é uma obra do Tezuka, que é um homem, e naquele momento ainda muitos homens produziam, eles estavam nessas revistas de garotas. A revista Shoujo, feito por mulheres, ela começa a surgir, ela começa a ter um boom, principalmente na década de 70, justamente após esse momento do Versailles Nobara, dessa crescente ali, também com uma força narrativa que teve Ace Onerai, uma acepção interessante que teve o Ace Onerai, e a vitória de Machiko Satonaka em 1966, num concurso. A Machiko em questão, ela tinha 16 anos naquele momento, e ela vence um concurso de quadrinhos em uma cidade, e a partir desse momento, então, se abre muito o mercado para quadrinistas mulheres também aparecerem e consolidarem revistas, de fato, com editorias e com editoras e autoras mulheres. Como você disse, né? Até então, o protagonismo feminino, ele existia, mas ele era também sempre mediado por concessões do olhar masculino. Então... isso começa a existir mais forte nos anos 70 por conta daquele clube das mulheres do ano de 24, né? Sim. Que se criou uma narrativa de mulheres que tinham nascido naquele ano de 24 e estavam fazendo shoujos para mulheres, feito por mulheres. Mas é meio genérico porque, de fato, todas não nasceram no ano de 24, foi só uma terminologia. E mesmo que haja essa separação, essa catalogação, que é muito desse universo otaku, o otaku é muito catalogador, eles bebem um do outro, né? Porque quando tem essa virada, quando o shoujo começa a existir de verdade, animes shonen vão beber de fórmulas do shoujo, que é esse sentimentalismo. E isso no Japão, à época, gerou uma rejeição do otaku, porque, por exemplo, Macross ou Gundam tinha otakus que rejeitavam porque ele era muito sentimentalista. O Mecha foi o shonen que mais começou a se utilizar disso, né? E isso era muito batido no Macross também, porque era mais sobre as relações pessoais ali do que sobre você ter uma arma hiperpoderosa e sair atirando. Então, mesmo que seja catalogado diferente, elas ainda se convergem estilisticamente em algum ponto, esteticamente em algum ponto. Eu acho até importante a gente contrariar, assim, talvez algo que possa soar quando a gente começa a comentar sobre o shounen, ele ter essa característica o garoto, um autodescobrimento do garoto, que tem um objetivo muito forte, que tem uma energia inabalável, ele sempre vai vencer, sempre vai conquistar as coisas, vai até num sentido meio meritocrático dessa vitória, desse personagem, desse crescimento, mas sempre não como um problema, novamente, mas como um autodescobrimento. Mas eu acho que a gente não pode cair também em uma questão de moralizar essa produção, porque essa produção, ela é uma produção que reflete naturalmente as questões culturais ali, e ela, em muitos casos... mesmo refletindo estes sentidos, o shoujo também refletindo esses sentidos. A gente vai poder falar ainda, por exemplo, como principalmente na década de 90 o melodrama de alguns shoujos permitiam algumas questões narrativas que a gente, até naquela sociedade, é tabu. Então, relações entre personagens de diferenças de idade muito discrepantes, assim. Então, o shoujo também bebe da fonte, ele também é uma produção cultural de um país
como todos os outros países no mundo, como é o Brasil também, de um país machista, de um país do patriarcado, né? Um país que, né, o Japão, não só pelo Japão ser historicamente conservador, até por tudo que a gente já comentou no programa de guerras, principalmente, no de economia, a gente comentou bastante também, não só por isso, mas é uma sociedade, como todas as outras, que, né, veio das relações de produção que reproduziram o machismo, né? Isso vai refletir nessas obras e também vai refletir estilisticamente, porque qualquer obra, qualquer produção vai partir de arquétipos. E não que o arquétipo vai definir tudo, mas vai existir um arquétipo ali. Porque é dali que se parte, é dali que se pressupõe questões que um ideal masculino tem que ter, um ideal feminino tem que ter. E não há como descolar isso, né? Sim. Não há como descolar. No muito até tenta-se ter uma tentativa de se descolar, mas até muito importante, que eu acho que é uma questão que é pouco tratada quando a gente vai falar, e isso não só para animes, assim, qualquer tipo de produção, e às vezes não só produções culturais, reproduções da sociedade mesmo, assim, das interações sociais, que uma produção, ela não é só uma produção de uma pessoa, ela é uma produção de um grupo, né? Você não é só você é o ser em sociedade que você está convivendo ali. E isso não é diferente para o objeto artístico, um anime, por exemplo, porque ele não é um processo de uma mão única, ele é um processo de todo um processo de criação. Então, sim, de fato, podem haver tentativas de superação de alguns conceitos, de alguns arquétipos, de algumas coisas que são enraizadas daquela sociedade, mas ainda há um processo de produção anterior ao que o autor quer, né? Então existe uma editoria, existe uma edição. Então pode sim ser uma mulher autora querendo produzir uma subversão dos conceitos daquela sociedade patriarcal, mas ainda assim o editor dela é um homem. Ainda assim o autor, o desenhista ali que está com ela para auxiliar na produção dela também é um homem. Então, e ela, sendo uma mulher numa sociedade patriarcal, também vai carregar conceitos dessa sociedade. Então, todas as obras, elas elas estão embreadas dessas questões, porque elas não são livres, elas não estão aquém da sociedade, elas não são isentas da sociedade, elas são objetos sociais, necessariamente. Então, não precisam necessariamente conferir um sentido social, mas elas são objetos que existem na sociedade. Então, elas vão necessariamente carregar esses conceitos, e por isso a gente não deve ir por um caminho de moralização contra esses arquétipos, contra essas coisas, mas sim um caminho da crítica, né? Um caminho do identificar essas questões, né? No sentido que você falou de ser, né, o Japão ser um país como todos os outros são, que é totalmente imbuído em machismo e um caráter totalmente conservador, a gente vê isso muito na nossa infância mesmo, quando tínhamos desenho shonen ou shoujo para assistir, e se você era uma criança que falava que gostava de assistir, sei lá, Sakura Card Captors, Sailor Moon, até mesmo Cavaleiro Zodíaco, e você não assistia Dragon Ball, Naruto... Se quiser ocidentalizar, tem o próprio Winx, que muitos garotos gostavam de assistir, mas não podiam falar para seus amigos. Se você não assistia Ben 10, mas você assistia Winx, você era tratado como uma pessoa mais afeminada, né? Uma pessoa pessoa homossexual mesmo, assim, falando pela palavra. Então, essa dominação masculina, ela é muito presente até hoje, mesmo que você tenha que a sociedade, por incrível que pareça, ela tem evoluído um pouco, mas você ainda encontra isso imbuído muito no próprio caráter do que é uma pessoa que assiste anime, do que é o próprio otaku. E tinha isso até nos shonens da época, shonen clássico, né? Porque quando você é criança, você tem aquela coisa do eu sou o personagem X, o personagem Y. Quem assiste a Cavaleiros do Zodíaco e dizia que era o das correntes, o Shun. O Shun? Sim. Dizia que era o Shun, era meio que uma piada, porque a roupa dele era rosa, porque ele era mais introspectivo. Então, isso é muito enraizado e não é o ponto moralizar isso. Na verdade, o ponto é partir de um olhar crítico. E partindo do olhar crítico, antes do Furikuri, eu tinha consumido pouquíssimos shoujo. E indo atrás ali, uma coisa que eu achei muito interessante do shoujo é de como ele é mais intimista, assim. Como ele é mais... ele olha mais pro indivíduo do que pra uma narrativa do contexto que aquele indivíduo tá carregando, sabe? O Naruto salvando a Aldeia da Folha é ele carregando toda a folha.
E no shoujo rola mais esse intimismo, assim. A relação dos personagens é muito valorizada. Aqui, quando a gente vai falar de anime, a gente vê uma esteira de produção que ela é muito, de certa forma, genérica, ela é muito parecida em a produção, a edição, a forma como se comporta um anime, mas a forma como se comporta um mangá shoujo e um mangá shonen e até o Josei, que é uma revista de mulheres adultas, ou o Seinen, que é para homens adultos, você percebe a diferença do traço mesmo, assim, a produção do shoujo por essa questão mais intimista. Então ela tem personagens com traços desenhados muito mais finos, eles não... tem muito... O cenário, normalmente, ele é muito mais lúdico, ou completamente branco, que é a cor da página, ou com flores, com sakuras, enfim... Coisas que remetam uma suavidade e... Uma sensibilidade. Sensibilidade. Muitos quadros que se complementam também. Tem muito... dá pra perceber muito nos mangás shoujo quadros que eles são quadros abertos, mas que no meio desse quadro aberto tem um quadro menor, um quadro só, menor, que também é um quadro de entrar, né? Se tem um quadro em plano geral, que é uma folha geral, e no meio desse quadro tem um outro quadro menor, é um quadro que está entrando nesse outro quadro, entende? Esta é a narrativa do mangá, você analisa pela questão de como se comporta a quadrinização dele, e o shoujo tem muito isso, enquanto o shonen ele é muito preenchido, né? Os traços são mais grossos. É mais cálido. É mais cálido, os personagens eles ocupam muitos espaços, você entende basicamente onde eles estão ocupando, porque é muito importante qual é a ocupação desse personagem. O que ele tá fazendo? O que ele exerce? Isso ressoa até um pouco na questão do Salaryman, que a gente já comentou aqui, assim. Então, como esse cidadão se comporta em meio a essa sociedade? Importa mais pro shonen, por ser uma narrativa mais masculina, do que pro shoujo, que é uma narrativa mais intimista, que se importa mais do... o que é essa pessoa? Quais são as questões dessa pessoa? Não que o shonen não tenha essas questões do desenvolvimento de personagens como em sentido próprio também, em autodescobrimento, e não que o shoujo não tenha também essas questões de ambiente, mas são diferenças marcadas, né? É importante pro shonen mostrar o tipo de personagem que você tá vendo, né? Então é importante pra você saber, por exemplo, é importante você saber se o vilão, ele é mais forte do que o protagonista, baseado na sua altura, nos seus músculos, no cabelo, no rosto. Até aquela superação, assim, de você ver... Principalmente a tríade, né? Dragon Ball... Cavaleiros também, mas Dragon Ball, Naruto e One Piece. É a tríade de você ver o personagem principal todo dilacerado, assim, todo... moído pós uma batalha, mas que ele ainda continua, assim, isso esteticamente. Quantas vezes você já viu o Luffy estrupiado? Pô, né? totalmente. Sim, eu que estou Tá viciado... vendo One Piece no... Entrou pra seita? Entrei pra seita, terminei de Water 7. Pô, ele lutando contra o Rob Lucci, ele... Contra o Rob Lucci, que tem o dobro de tamanho dele, é um leopardo. O Luffy sai totalmente moído, morto. Mas ele ganha, você fica tipo, nossa, que legal. Sabe que acho que um dos meus animes favoritos é o Sakura Card Captors, e agora que tá saindo no YouTube, eu tô revendo com a Erika, e a minha namorada. Um negócio que me atrai muito em Sakura, eu acho que a coisa que mais me atrai em Sakura, na verdade, é como... Ele é um anime de ação também, ele é uma produção de ação, então ela precisa agir contra algo, né, contra um vilão, que não é exatamente um vilão, mas contra um mal, e trazer ele pro seu lado, então... Mas essa ação, ela nunca tá carregada de uma reação, de certa forma. Então, não existe um perigo real em Sakura Card Captors. Porque não é esse o ponto, não é essa questão, porque o poder que a Sakura exerce, e normalmente esse é o poder do Mahou Shoujo, ele é um poder meio baseado muito mais na gentileza e na aceitação daquele contrário do que numa superação dele a partir de uma força. Então, não é que a Sakura ela tem que ser maior e mais forte e melhor do que aquele adversário, ela tem que não necessariamente também entender um sentido de profundidade, mas sempre que a Sakura ela vai transformar as cartas Close de volta em carta Clow, ela fala, volte à forma humilde que você merece, sabe? Ela então tem toda uma questão poética inclusive visual, uma questão poética da gentileza que aquela personagem carrega em relação aos seus próximos, e não uma superação forçosa que ela tem que ter. E isso é basicamente muito que é consolidado da narrativa do Mahou Shoujo, que começa a existir principalmente nesse momento do que a gente falou dessas narrativas das mulheres para mulheres, que é mais ou menos ali por 70, embora tenha o Mahou Tsukai Sari em 60, principalmente em 80, quando sai o Minky Momo,
as narrativas de Mahou Shoujo se consolidam muito forte, e aí mais ainda com o Sailor Moon, que está aqui na mesa, que é talvez o grande anime, grande mangá do Mahou Shoujo é o Sailor Moon. Mas esses animes, eles trabalham muito uma questão da força feminina, e inclusive em papéis de gênero, que é o que a gente já estava comentando ali com esses animes que subvertem esses papéis, né? Então, aqui a Sailor Moon, ela é uma guerreira que luta pelo amor e pela justiça. Mas ela é uma guerreira, sabe? Ela é o ponto principal e importa mais o que é ela ali naquele momento. Enfim, eu acho que agora a gente já pode começar a caminhar pro passo seguinte aqui do episódio. Eu vou pedir pra rodar o segundo vídeo aqui, que é uma cena do anime de Kill la Kill. Então a gente vai começar a entrar em algum sentido sobre repressão sexual daquela sociedade e os impactos que isso acolhe na produção, né? Pode rodar o vídeo. Bem, antes da gente começar a conversar sobre o assunto que Kill la Kill traz, que Kill la Kill nos introduz, eu quero ver os comentários aqui no chat. A Irina comentou dia maravilhoso em caps lock com vários acentos de exclamação. A Jéssica Moraes falou um salve pra Jéssica. Cami Silva pediu um salve também, salve. A Andressa falou furicuri. Furicuri, Andressa. Vitor Gabriel também, Furicuri. Manda salve pro Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel tá aqui do nosso lado, né? O nosso querido Vitor sempre presente, que é um Furicuri também, né? Raíssa Farinon também sempre presente, também é uma Furicuri, está aqui também conosco. O André Drive-In comentou Big Day, é um Big Day de fato. Então, o Christian da Silva, sempre assistindo, o Christian da Silva, ele comenta em todos os Furicuris, inclusive após o lançamento do ao vivo, assim. Então, um grande abraço pro Christian, tá? Ele comentou, boa noite pra galera aí, o podcast está ótimo. Sobre essas questões de personagens femininas no Battle Shonen, há animes contemporâneos que subvertem um pouco esse perfil da garota suporte? O Rua queria comentar? Assim, assim, até onde eu assisti, acho que dá pra considerar a Robin como uma subversão, uma personagem que, tipo, ela tem um passado, ela tem um fundo, ela tem um motivo, ela tem objetivos pra cumprir, mas ao mesmo tempo ele é feito numa visão masculina, né? Então, por exemplo, o maior exemplo que a gente tem recente é a Maki de Jujutsu, né? Pra quem assistiu ou pra quem leu os mangás, eu não sei onde o anime tá agora, eu não sei exatamente, mas no mangá, a Maki, ela é uma personagem que você conhece ela com uma base muito clara. Ela é uma personagem que ela nasceu numa família de feiticeiros, só que ela nasceu numa família de feiticeiros sem magia, o que basicamente pra ela é igual à morte, e a família tratar ela como uma inútil. Então ela cria um caminho de superação que você espera que esse caminho de superação tenha uma progressão, assim, com você acompanhar ela todinho. Porém, você chega numa parte do anime em que o Gege Akutami, ele chuta e ele basicamente transforma ela num personagem overpower. Mas é até por isso que eu acho que não há uma subversão no que emerge, mas se você for nos shoujos ali, eu consigo pensar legal no Dance Dance Dancer, mas aí não é essa questão do garoto suporte no shounen, né? O Dance Dance Dancer, ele é um anime de balé, que é um shoujo, mas que o protagonista é um homem fazendo balé, então tem algumas questões de gênero sim ali abordadas, né? Mas essa personagem suporte dentro do shounen, eu não acho que isso aconteça, não. Eu não acho que cabeça a cabeça, no shounen principalmente, cabeça a cabeça com os personagens masculinos, não. Mas a melhor representação pra mim é a Nami, no que ela é no bloco dos Piratas do Luffy ali, porque ela é a única que não tem um hiperpoder, ela é simplesmente uma mulher normal, atraente por si só, é bem estereotipado também, mas ela não fica atrás em nenhum centímetro dos caras, ela tem uma sagacidade, ela tem várias questões assim, então, das suportes aqui mais me chama a atenção é a Nami. Simplesmente por ela ser uma mulher normal, uma pirata normal, sabe? O Victor, ele me puxou o Ranma meio aqui, e o Ranma, ele é um anime de 80, mas ele teve agora um remake, então é um pouco assim de voltar a querer falar dessas questões de gênero, porque o Ranma é um dos principais pra isso. Ainda aqui no chat tem a Jéssica de novo, o Vitor, e o Léo Menezes mandou palminhas. Obrigado, professor Léo. Então a gente segue agora para comentar dessas questões da repressão sexual, que é, assim,
quando você vai comentar sobre anime com alguém mais no mainstream da coisa ali, no dia a dia, as coisas que mais aparecem, ou até se você pesquisar no YouTube com a guia anônima, que aí não tem pesquisa, não tem nada ali, então é o algoritmo puríssimo, você vai ver muito sobre lutinha e sobre o gosto por personagens hipersexualizadas ou os personagens masculinos que hipersexualizam alguns personagens, né? Essa parte da hipersexualização é óbvio, é reflexo de uma sociedade que é reprimida como um todo, não só homem ou mulher, enfim. A sociedade deles é muito reprimida quanto a isso, então às vezes numa obra você pegar na mão é um ato muito grande, você demonstrar algum afeto carnal, assim, algum toque, esse tipo de coisa, é muito grande. Mas também tem uma questão estética de como se comporta essa questão com a nossa estética ocidental que a gente está acostumado. Uhum. Porque para nós, eu sinto que em determinados momentos soa como se a estética ocidental oriental fosse muito sexualizada e a nossa puxasse mais para a parte do sensual. Porque eles fazem essas mulheres muito curvilíneas, com seios enormes e afins. E a nossa forma de trabalhar a sensualidade aqui, nas produções ocidentais, ela trabalha muito mais com uma questão de luz e sombra, por exemplo. Eu não lembro de nenhum mangá, nenhum anime que tenha essa questão de luz e sombra para sensualizar a mulher, para você gerar uma curvatura ali, seja uma mulher, seja um homem, né? Mas essa questão da luz e sombra, que a gente trabalha mais esteticamente aqui. Por isso que ver esse hiper que eles produzem um pouco, eu vejo que se torna um pouco complexo para nós, mas também é reflexo. São sociedades que enxergam a questão da sexualidade e do sexo mesmo de maneiras quase diametralmente opostas, assim, né? Aqui a gente tem por mais reprimidos que sejamos também no Ocidente, o Ocidente foi calcado no cristianismo, né? Então, naturalmente, a gente tem ainda questões que se baseiam muito nessas morais, mas a gente ainda tem uma liberdade de comportamento que soa muito maior, e aí, por isso que a gente vê nos animes, assim, essas coisas de tocar na mão é um grande ato de paixão, e personagens... E isso ainda numa esfera mais positiva da coisa, ou menos nociva, mas a gente também começa a entrar num sentidos, assim... a produção massiva de mangá e de anime, ela carrega muito, principalmente, mangás de romance e de isekai, né, esse de outro mundo, e eles são animes completamente ressentidos sexualmente, né, frustrados sexualmente, que são personagens masculinos, que são os protagonistas, que a partir de uma vida frustrada anterior, eles se encontram numa mulher que é o ideal de mulher perfeita, que é normalmente muito desejada por todos. Eles encontram ali um refúgio porque essa mulher perfeita quer este garoto ressentido, esse garoto problemático, esse garoto que ninguém gosta. É a busca eterna da sociedade como um todo no que ele imagina, né? Então, por exemplo, os japoneses, como eles são moralmente ressentidos em questão à sexualidade, em questão ao como eles se sentem, ao como eles se relacionam, ao como eles se comportam, imaginar mulheres, no geral, com seios, como o Lucas disse, fartos, corpos extremamente magros e sendo extremamente sensuais, é algo assim que para eles funciona e que, consequentemente, nós, da sociedade ocidental, consumimos isso porque acaba sendo também um reflexo do que é a mente do homem cisgênero na atualidade. Perfeito. Ainda tem muitas questões pra gente comentar sobre essa relação do ecchi, que seria uma sensualização, né, uma sugestão de sexo, ou de sexualidade, de sexualização, que não é exatamente direto como é o hentai. O hentai é pornográfico. Que daí é mais pornográfico, não necessariamente como problema, muitas vezes sim pela escala industrial que a coisa toma. Também esse olhar, pelo olhar reprimido, ou esse olhar pelo ideário da mulher perfeita. Então, o que seria essa mulher perfeita, né? Normalmente uma noção de uma mulher que não se relacionou com outros homens, e alguns padrões visuais que são consolidados daquela sociedade. Mas, infelizmente, o nosso tempo, ele novamente vai chegando ao fim,
e vai aqui sufocando a gente correndo contra o tempo. Deprimente. Então, essa questão ela vai ser abordada sim no Pelas Beiradas quando a gente fizer o vídeo sobre esse episódio. Então eu peço novamente para que você acompanhe as nossas redes para chegar no Pelas Beiradas, porque esse tema ele pode ser mais aprofundado, ele deve ser mais aprofundado e a gente consegue aprofundar melhor essas questões da repressão sexual, principalmente essa questão do ressentimento que o homem japonês sofre, mas eu acho que a gente consegue abordar, a gente consegue ter uma noção, uma proporção disso, a partir de tudo que foi comentado sobre o shoujo e o shounen e as questões do escanteamento das mulheres ou do adentramento das mulheres nessas produções. Bem, como a gente tá chegando ao fim, é o quadro de sempre. Vou pedir pra técnica puxar o videozinho das cartinhas, porque chegou o momento de abrir cartinhas. Bom, o Furikuri ele vem dando uma sorte absurda pra gente nas cartinhas. Então, nos 3 episódios a gente conseguiu tirar alguma coisa legal. Então, espero que no último episódio não seja diferente. Então, aqui a gente tem o Gurdur, o Snive, inicial, o Frexer, evolução do Exo, sempre uma evolução do Exo, Tirtouga, Crocodile e Klinklang, somente. Lucas? Pô, eu sempre dou boa, né? O Lucas sempre tira alguma coisa, vamos lá. Ducklet, Vulabi, Essa daí tá bonitinha. Acelgor, Sualdon e Hydreigon X. E uma energia. E uma energia. Juan, as cartinhas do Juan agora. Que só dão boas na minha mão, fique claro. Mas quem abre? Vamos lá. Embor. Que isso? Coisa grande? Coisa Coisa grande? grande. Eu falei, cara. Zorua? Só na minha mão, cara. Na sua mão, cara. Eu que Energia, abri a tá. cartinha, velho. Sualdon de novo. Por que o Zorua veio antes, será? Você embaralhou essas cartas? O que você fez? Bracelete bravo? Não, só abri. Pô, eu gostei desse bracelete. Que E legal, nada que mais. diferente, ok. E aí aqui então a gente conseguimos o Furikuri é inexplicável, cara. Cubbichu, Deixa eu ver a cartinha. Aldino. Pô, podia vir mais uma aqui de brincadeira, né? Electros, Weirpad, Carracosta. Eu não tirei nada, hein? Eu não tirei nada em todos os episódios. Enfim, chegamos ao fim das cartinhas. Eu vou pedir pra você, Juan, deixar o seu recado final para o programa Furikuri. Ou talvez não. Talvez tenhamos próximos, mas seu recado final para hoje. Eu gostaria de agradecer aos 4 episódios que temos, gostaria de agradecer a técnica, ao professor Léo e a todo mundo que assistiu. E não percam os próximos episódios, não percam as próximas coisas que a gente vai fazer. E, bom, gente, vamos festejar hoje. Mais do que nunca, vamos festejar. Lucas? Vamos festejar pelo último programa do Furikuri, vamos festejar pela queda do HP nessa semana, justamente na semana que o tema é sexualidade. E, enfim, é o fim do MSN, pelo menos por enquanto, na primeira temporada. Pois é, fim da primeira temporada do Furikuri. Esse foi o último episódio aqui que a gente tem na matéria de podcast. Quero agradecer ao Léo pelo apoio, pelo suporte, pela ajuda que ele deu. Que bom que ele permitiu essa liberdade pra gente produzir da forma como a gente preferia, porque era justamente talvez o que a gente mais esperava pra poder conseguir ter essa liberdade pra adentrar nesses conceitos um pouco mais, diria mais grossos, assim, do que de um assunto que a gente gosta, que é anime. Claro, agradecer a técnica acima de tudo, sempre produzindo tudo aqui, sempre ajudando. Agradecer a Raíssa Farinon, a nossa amiga aqui, que também compõe o Furikuri, e agradecer ao Vitor também, grande beijo pro Vitor. Todos os vídeos que vocês viram passando no Furikuri, todas as edições que vocês viram, vieram a partir do Vitor, tá? O Vitor foi o grande cara o cara da técnica, né? O cara da técnica do nosso programa pra gente foi o Vitor. Eu quero agradecer a audiência que ficou aqui. Muita gente veio falar comigo sobre o programa. Muita gente veio comentar sobre coisas que aprenderam sobre o programa. Então, eu acho, de fato, eu fico muito contente com o que foi produzido aqui. Então, por isso eu me alongo aqui no final pra realmente deixar esse abraço pro Furikuri, que foi um projeto, eu diria que muito bem sucedido, que eu acho que a gente... Pode falar? Não, só queria agradecer ao pessoal que curtiu o que a gente postou no Instagram, que veio conversar com a gente. Sim, aos meus amigos, principalmente, meus amigos mais pessoais, amigos de outros estados também que vieram e seguiram a página e vieram falar que a gente tá fazendo um bom trabalho. Esse era o objetivo mesmo, e agora é continuar fazendo e
indo pra cima. E foi bem feito mesmo. E foi bem Obrigado, muito obrigado pra você que acompanhou todos os episódios, que acompanhou hoje. Reitero pra você compartilhar, porque o programa, ele pode não continuar daqui pra frente, mas ele vai existir no YouTube ainda, então você pode compartilhar e pode assistir, porque é um objeto que fica. Como foi o Drive-In tem essa característica também, eu acredito que o Furikuri fica para todos os interessados nesses assuntos, para a posteridade desses assuntos. Então, compartilhe. Muito obrigado para você que acompanhou. Muito boa noite e fique ligado nas nossas produções. Acompanhe lá no Instagram, continua acompanhando a gente, porque vem mais coisa, com certeza, pelo menos relacionada a esse assunto, não necessariamente com o Furikuri, mas relacionado ao assunto. Muito obrigado, continua aqui no Confag para assistir ao último episódio do Descobridor das 7 Notas. Um beijo, tchau!